Sejam bem-vindos a mais um PotenzaCast e hoje novamente com meu amigo Vini estaremos dando prosseguimento à maratona de análise de todos os episódios do seriado Chuck. E Vini, para quem caiu aqui pela primeira vez no canal, qual é o recado aí? Então, se você caiu aqui por acaso nesse podcast e não assistiu nenhum episódio da série, mais precisamente o quinto episódio, recomendamos que vocês assistam primeiro e depois voltem aqui para dar a sua opinião, porque a gente vai dar muitos spoilers. Bom, então, por favor, Vini, pode começar aí. Bom, o episódio já começa num novo flashback ambientado nos anos 80, mostrando ali o Charles Lee Ray numa balada ali. E esse flashback eu achei até um tanto curioso, né? Porque aqui eles chamaram a atriz Fiona Dourif, que interpreta a Nika, para fazer o Charles Lee Ray aqui nesse flashback. Porque, para quem não sabe, a Fiona Dourif, ela é a filha do Brad Dourif, o ator que interpreta o Chuck. E eu achei até que ficou interessante essa caracterização dela ali como pai, mas algumas pessoas não dá para negar também que ficou um pouco estranho, né, dependendo do ponto de vista. Você, Oswaldo, o que você achou dessa caracterização da Fiona Dourif como o Charles Lee Ray assim, nesse flashback? Como de praxe, eu tenho que estar sempre repetindo aqui, né? Porque o pessoal hoje em dia não aguenta escutar opiniões diferentes, né? Então, já deixando bem claro, é só a minha opinião, não sou o dono da verdade, não tenho raiva de quem discorda de mim, mas eu tenho que ser sincero, né? Olha, eu não gostei dela interpretando ali o pai mais jovem, acho que já tá tirando até a credibilidade desse seriado, já tá parecendo um negócio bem caricato, né? Ela querendo ali fazer uns trejeito de malandro, né, igual do pai ali, mas tá muito forçado, tá claramente ali que é uma mulher vestida do Charles Lee Ray, ele não... Eu não achei legal, Vini. Eu sei que você pode até ter curtido aí, mas pra mim não convenceu, né? Tá parecendo um cosplay, né? Parece que ela tá fazendo cosplay do pai dela numa festa aí, a fantasia, né? Eu não consigo comprar a ideia que é realmente ali o Charles Lee Ray mais jovem, né? O que você tem a dizer aí, Vini? Você discorda? Oswaldo, eu confesso que eu fico no meio termo, porque assim, quando ela aparece ali nesse começo, para fazer essa cena, ela tá de óculos. Quando fica de óculos, ainda consigo comprar um pouco, assim, a ideia de parece que é ele, mas depois que tira, daí fica um pouco estranho ali, porque dá pra ver, ver nitidamente, por exemplo, que colocaram só uns negócios assim pra parecer que ela tem barba ali, né, colocaram uma prótese de nariz nela, porque a testa ali, você consegue ver que é ela. Não, e tipo, eu sei, assim, porque fui pesquisar também do Brad Dourif, e eu sei que ele não teve filho homem, ele teve duas filhas, a Fiona Dourif e uma outra filha, né, e tipo, eu entendo que eles quiseram usar pelo critério da semelhança física, mas eles podiam ter usado também, tentado achar alguém mais parecido para fazer essa cena. Inclusive, teve até uma vez que eu assisti um episódio de Supernatural, que eu não vou lembrar o nome, e eu vi um ator numa cena que era bem parecido com o Brad Dourif. Daí a hora eu pensei assim, pô, esse ator ali seria bem útil para fazer atuar como dublê do Charles Lee Ray, né? Pelo menos ficaria mais convincente do que a Fiona Dourif, embora eu não tenha achado 100% ruim ela caracterizado do pai, mas é como você disse, parece mais um cosplay do que uma coisa genuína, né? Então ficou esquisito um pouco esse negócio dela fazendo o próprio pai. Eu não posso afirmar, né? Mas eu desconfio, né? Que isso daí é coisa do Don Mancini, que quer agradar ali o Brad Dourif para tentar ajudar ali a carreira da filha, né? Então, não, vamos mostrar aqui todo o talento dela, que pode interpretar até o próprio pai, né? Mas não ficou legal, não, pessoal. Desculpe aí quem achou massa, mas pra mim tá mais pra um cosplay e já quebra ali aquela magia que tava sendo esse seriado pra mim, né? Pô, virou um cosplay ali. O seriado tava indo tão bem. Agora me aparece uma palhaçada dessa daí da filha dele. Claramente, dá pra ver que é ela ali. Então, pô, poderiam ter chamado um outro ator aí, né? Mais parecido, que nem o Vini mesmo falou, que com certeza tem. Ou mesmo que não seja tão parecido, mas faz uma caracterização ali que vai convencer bem mais, né? Bom, mas vamos dar prosseguimento aí, Vini. Sim.
E nesse flashback ainda é mostrado ele conhecendo uma mulher ali, e essa mulher até tem umas atitudes assim, suspeita, né? Daí, numa primeira assistida, você pensa que, pô, então essa mulher com certeza deve ser a Tiffany, né? Porque é loira e tal. Porque lá no episódio anterior, quando eu tinha falado até pro Oswaldo em off, que nesse episódio ia ter a Tiffany. Então eu tinha certeza que ia mostrar um flashback de como eles se conheceram, e foi exatamente isso que aconteceu. E aí aparece lá, o Charles Ray já faz amizade com essa mulher aí, até então, que é a suposta Tiffany, e daí depois ela apresenta ele lá para uma outra amiga dela, que é uma amiga ruiva, e ele já convida lá elas para ir lá no quarto dele, lá, né? Eu não vou dar detalhe, né, para o Oswaldo não tomar nenhum strike aqui, né? Mas resumidamente o que acontece lá? Quando ele tá com essas mulheres, ele até pensa em esfaquear essa ruiva, só que essa ruiva demonstra ter um pouco de sadismo, e isso já encanta o Charles ali, enquanto que a outra, que a gente tinha conversado anteriormente, já acha estranho, e daí no fim das contas ele acaba matando a loira, e aqui a gente tem a revelação que essa outra mulher aí, a ruiva, é que na verdade é a Tiffany, que na verdade ela não era loira antes, ela era ruiva. Daí assim os dois se apresentam, e também é mostrado que foi a própria Tiffany que deu a ideia do Charles Ray ter o apelido de Chuck, e que ele deu a ideia dela ser loira. O que você achou dessa cena aí mostrando como eles se conheceram, Oswaldo? Tirando a escalação da filha lá do Brad Dourif para interpretar ele, eu achei legal essa ideia assim, ó, Vini, de como eles se conheceram, e até que a gente acaba se enganando ali, né? Como você mesmo já comentou, né? A gente pensa que a Tiffany era aquela primeira mulher que ele conheceu, que era aquela loira, mas na verdade era a outra ruiva, né? Que depois ela até pinta o cabelo, obviamente, né? E eu acho que ficou legal, né? Até essa atriz aí que escolheram para interpretar a Tiffany mais nova, acho que escolheram bem também, ô Vini. Então, por isso que eu falo, acho que se fosse um ator mesmo ali interpretando o Charles Lee Ray, acho que ficaria mais legal, né? Sim, exatamente, né? Não, e tipo, o problema era close no rosto, era só tentar evitar ao máximo dar um close no rosto dele, que daria pra você comprar a melhor ideia. Daí é só daí, que, por exemplo, ó, nessa cena aí, o Brad, a Fiona Dourif atua, o Brad Dourif emprestou a voz dele, né? Pra parecer que é ele mesmo, era só, dava pra fazer com um dublê masculino ali, e colocar a voz dele e pronto, já ficava uma coisa mais convincente até. Colocaria tipo uma versão mais nova também, né, do Charles Lee Ray. Não precisaria ser a mesma versão que aparece no primeiro filme ali também, né, Vini? Assim como estavam fazendo nos outros flashbacks quando ele era criança, pré-adolescente. Sim, exatamente. Não, e ainda por cima eles colocam ele usando uma roupa, praticamente a mesma roupa que ele estava usando quando morreu lá no primeiro filme. Eu acho que não precisaria, assim, ficar tão igual, né? Tipo, dava pra fazer ele usando uma roupa diferente, né? Cosplay, né, filho? Então, Tá cosplay tipo, isso daí? Exatamente, tá cosplay ele usar a mesma roupa que ele usava lá no filme, né? Lá no primeiro filme que ele usava terno, gravata, né? Podia estar usando uma roupa mais diferente, né? E, tipo, tá, isso aí se passa nos anos 80, e se a gente for fazer as contas, o Charles Lee Ray seria um rapaz de 20 e poucos anos em 1980, então, para ficar mais convincente, que ser um rapazinho jovem, quase igual, assim, que usaram um adolescente ali para fazer ele, só alguns anos mais velho que aquele adolescente que fez ele naquele flashback do último episódio lá. É triste, Vini, já tá começando a me preocupar esses erros aí, mas vamos continuar aí, Vini. Bom, e depois a gente já corta, né, pro presente, né, da série, e é mostrado lá que a Caroline, ela tinha acordado, né, do seu coma, e ela já fica ali surtando, querendo o Chuck, né, porque é que nem aquilo que eu falei, que a menina parece ser autista, né, que ela fica falando, eu quero Chuck, eu quero Chuck, eu quero Chuck, daí o pai dela fala, mas ele tá aqui com os machucados, daí vai mostrar lá aquele Chuck deformado, a menina grita, como eu tinha falado no episódio, lá na nossa análise anterior, que se a menina, imagine a menina acordado como com aquele boneco olhando pra ela, acho que a menina ia infartar, porque a menina já morre de medo lá, e daí o Nathan, né, que é o pai dela, ele pega lá o Chuck e joga ele lá naquela caçamba que vai pro lixo hospitalar, daí o Chuck já começa a ficar doidão, né, porque ele cai num monte de seringa lá, né, que ainda tem medicamento, então ele fica meio doidão. O que você achou dessa cena do Chuck dopado com aquele monte de seringa usado? Não, aí sim eu achei sensacional essa cena aí, né? Porque realmente relembra ali a trilogia original e mais especificamente o 3, né? Quando ele é jogado no lixo ali também. Então. E fica engraçado, né? Que é realmente um boneco que é jogado ali, né? Então eles fazem ali
a dublagem, né? Ele gritando e caindo ali nas seringas. E depois o animatronic tá bem feito, né? Como a gente tá sempre falando em nossas análises, tá sendo um dos destaques, né? Essa volta do Chuck tradicional, né? E ele lá, né? Todo espetado lá, né? Então, sentou na graxa o Chuck, né, Vini? Aham. É. Não, e daí já, depois na sequência, já mostra lá, né? A menina ainda, tipo, quer dizer, a Alex lá perguntando, né, onde que tá o Chuck e tal, né? Daí ela fala, não, agora eu odeio o Chuck, né? Porque por causa do Chuck, né, tava deformado. E aí você já vê, né, que como a mãe da Alex é uma completa escrota lá, porque ela fica tratando mal a filha lá, né? Tipo, falando assim, culpando ela por tudo que ela faz ali, né? E uma curiosidade que eu descobri essa semana, Oswaldo, é que essa atriz que faz a mãe da Alex, né, a Michelle, a que faz a Alex, elas são mãe e filha na vida real. Então você imagina como que deve ser para mãe e filha, que com certeza, né, naturalmente se dão bem na vida real, fazer uma série em que as personagens têm uma relação totalmente oposta que elas têm na vida real. É interessante, Vi. Não sabia dessa informação, não. E eu tô curtindo a atuação dessa atriz aí que faz a Lex aí. Sabe o nome dela? Bom, Oswaldo, o nome dessa atriz que faz a Alex é Olivia Allen Lind. E olha, eu tô gostando bastante da atuação dessa atriz. E na verdade, eu vou até te dizer, agora assim, eu até tô começando a gostar dessa personagem da Alex. Antes eu tava até com certo ranço dela, mas ela também começou a me agradar agora. Não sei, o que você tá achando? Você tá gostando agora um pouco da Alex? O que você tá achando da personagem? Também tá surpreendendo, Vini. Mais uma boa surpresa aí por parte dos roteiristas, né, que estão dando uma virada aí na história dessa personagem. E a gente também vai entendendo por que ela age daquela maneira, né? Porque a gente, ao decorrer dos episódios, a gente vai percebendo que os pais tratam ela ali com um desdém, né? Dão bem mais atenção pra outra irmã, né? Então... E a mãe também é uma escrota pra caraca, e os pais acabam influenciando os filhos, né, Vini? Sim, exatamente, porque muitas vezes, assim, tipo, a gente fica com raiva lá do valentão que faz bullying com o outro, mas muitas vezes ele é assim justamente por uma influência que ele passa, né? E até porque, ó, sejamos sinceros, a Alex, ela ainda é uma adolescente, ela não tem maturidade, então naturalmente que ela ia agir assim de forma escrota sem perceber, né? Então, agora a gente consegue até se sensibilizar um pouco com ela, que eu tô agora gostando da Alex, mas tendo raiva da mãe dela. E já indo mais pra frente, já mostrar, né, que eles estão assim unidos aí no trio lá, né, que é a Alex, o Jake e o Devon. Aí eles vão lá procurar, né, o Chuck, eles descem lá no porão lá do lixo hospitalar, que eu não sei quanto a você, mas quando eles vão lá mexer para procurar o Chuck naquele lixo hospitalar, me dá um pouco de agonia. Quer dizer, pelo menos nos tempos que a gente vive hoje em dia, eu fiquei um pouco agonizado com aquela cena deles mexendo com um monte de coisa contaminada lá para pegar o Chuck. E aí já mostra uma coisa interessante nessa cena, porque ali eles mostram lá, por exemplo, tipo, será que já não teria saído, né? Fala assim, mas qual que é o critério, né, dos bonecos possuídos? Porque eu acho interessante isso, porque esses três, eles estão tentando pegar o Chuck, só que eles não têm experiência nenhuma para lidar com ele. Isso que eu acho o máximo dessa série aí, desse núcleo aí do trio de protagonistas. Você observou bem, Vini. Isso que chega a ser interessante e realmente, né? Essa cena aí foi muito bem bolada, porque além de a gente ficar com agonia ali, né? Por causa das seringas e o lixo hospitalar ali, que com certeza tem várias doenças ali, né? Que o pessoal pode pegar, e a gente fica apreensivo que o Chuck poderia aparecer do nada ali, né? Tanto de dentro aí do latão de lixo, como por fora empurrar eles lá pra dentro, né, Vini? Pois é, nossa, mas essa cena ali ficou muito bem feita, apesar que eles também podiam fazer uma coisa mais fácil ali para derrotar o Chucky, né? Porque tem uma parte lá que eles pegam lá uns vidros de álcool lá para se descontaminar. Se eles pensassem um pouco, era só pegar aquele álcool, jogar no lixo e dar um jeito de tacar fogo aí, né? E isso não seria tão difícil, já que ali onde estão nesse porão ali tem um monte de incinerador, achava um jeito de pegar o fogo e espalhar ali no latão ali, mas claro, né, que tipo, a gente sabe que eles não iam fazer isso, porque se fizesse aí o episódio não ia ser um curta-metragem, né, ia terminar aí, mas... Não, senão ainda poderia se ferrar também, né, Vini? Imagine, os caras já estão tudo sendo investigados, principalmente o Jake, né, aí que iam pegar eles lá, pô, vocês estão loucos, né, botando fogo aqui, aí ele já ia pra cadeia ali, né, Vini?
Sim, com certeza, porque já, o cara já é acusado de homicídio, imagine agora, ia ser acusado de invasão ali no hospital ali, então a ficha dele não tá muito limpa ali, mas isso fica interessante, né, porque né, deles tentam que não sabe o que fazer agora, né, com o Chuck, né, e, como eu disse, esse negócio aí deles não ter a experiência necessária para enfrentar ele, isso que torna a série interessante. Sim, aí depois mais à frente, né, o Júnior também vai ficando cada vez mais desconfiado, né, porque vê a namorada dele junto com os dois ali, que ela sempre desdenhava, principalmente do Jake, né, e ela não desgruda deles lá, né. Aí quando ele vai tentar chegar perto lá, quando os três estão conversando, aí eles já tentam desconversar e ele vai ficando cada vez mais desconfiado, né, Vini? Sim, isso que também é interessante, né? Porque o Jake agora, porque o Jake não, o Júnior, né? Ele já tem toda aquela pressão lá que o pai dele faz com ele, né? E agora ele tá vendo isso aí, porque a gente se colocar sob a ótica do personagem, porque pensar, pô, minha namorada até pouco tempo ficava fazendo bullying com meu primo e agora do nada começou a andar com ele e não tá andando junto comigo. Tem uma coisa estranha aí, né? Então, isso aí eu acho interessante, né? E também a gente sabe que eles não podem falar porque eles sabem, né, mais ou menos que mas não vai acreditar nele, né? Como é que vai falar assim, a gente tá fugindo de um boneco, tá atrás de um boneco possuído ali, né? Então, fica interessante esse negócio aí agora do Júnior ali, né? Já se sentindo, digamos, deixado para trás, né? Que, inclusive, isso aí com certeza vai ser uma coisa que vai ser mais explorada nos próximos episódios. Sim. Tanto que um pouco mais pra frente lá, ela até solta a verdade pra ele lá, né? Mas, como o Vini falou, né? Ninguém vai acreditar nisso, ele também acha que ela tá zoando, né? Bom, aí depois de uma cena mais pra frente, temos mais referências ao Brinquedo Assassino 2, né, ô Vini? Que é a volta ali, entre aspas, do Tommy, né? Sim, exatamente. Eu ia falar sobre isso. Que o pai lá da Alex, né, o Nate, ele comprou pra Caroline lá um outro boneco bonzinho. E o boneco se chama Tommy, porque conta do Brinquedo Assassino 2, né? Os brinquedos que. É importante lembrar que os bonecos eles tinham um nome diferente, mas o boneco Tommy é o que ficou, digamos, mais popular. Então eles nomearam ele de Tommy, né? E aí tem até uma cena engraçada, né? Porque daí a Alex lá vai pedir um lá, eu posso abraçar ele? Daí ela começa a bater nele, tipo. Lembrando que é igualzinho aquela cena do Brinquedo Assassino 3, lá quando o Andy fica batendo no Chuck e o Shelton lá pega ele no flagra. Porque é engraçado essa cena, porque você pensa, imagine vendo assim na visão dos pais dela e da própria Caroline, tô achando que a menina tá doida, né? Tipo, que. Não, isso que ela começou a bater no boneco pra ver se ele tava vivo e ainda tirou uma foto dele pra mandar lá pro Jake pelo WhatsApp. Eu achei que ficou legal essa cena aí da Lexi, né? Batendo no moleque pra ver se ele tava vivo e tirando aquela foto lá. Ah, sim, com certeza os pais falam, ah, agora minha filha enlouqueceu de vez, né? Sim, exatamente, exato. Não, inclusive, né, uma coisa que eu acho interessante dessa cena ainda é que a Michelle lá, ela continua, assim, menosprezando lá a Alex, né, falando que ela foi culpada pelo incêndio lá, não sei o quê, né, tipo aquelas coisas que ela vive fazendo com ela, só que pelo menos aqui nesse momento o Nathan me surpreendeu um pouquinho positivamente, porque pelo menos aqui ele já começou assim, a pensar assim, pô, você não tá pegando pesado aí com nossa filha, não, né, tipo, ele já começa assim, pelo menos a ter uma atitude de pai agora, né, falar assim, pô, acho que você tá pegando pesado aí com nossa filha, pô, ela tá tão triste quanto nós aqui, nós não tá pegando pesado aí com ela, né? E depois já tem lá umas enrolação no diálogo, né? Que a Shelley, né? Tipo, na verdade, ela não é só uma mãe escrota, como ela também é, como política, né? A prefeita da cidade ela já é escrota, porque ela fala assim: eu vou convencer os moradores de Hackensack a usar pagar para a nossa reforma, tipo, usar o dinheiro do imposto que eles têm que pagar para reformar a própria casa, né? E na verdade até a Alex já repreende a mãe dela, né, por essas atitudes, né? Então, aí você já começa a ter um pouquinho mais ranço ainda da Michelle e já gostar mais da Alex, que nem eu falei antes. Sim, bem observado. Aí depois, mais pra frente, também temos a cena ali de um jantar na casa da família do Júnior. E tanto que o pai dele tem uma hora lá que fica transtornado e fica puto ali, né, ô Vini? Fala aí ó, com mais detalhes dessa cena. Ah, sim, não, porque essa cena é interessante, porque, tipo, ó, o pai dele fala assim, que vai levar ele lá na nacional, lá nas corridas, né, e o Júnior fala assim, tá, mas eu não passei nem pelo negócio da regional, será que não é justo eu passar ali pra nacional? Daí ele fala assim, não, você tem que aproveitar as oportunidades, já mostrando que a obsessão dele, né, daí depois acontece lá que o Jake, ele tá recebendo as mensagens da Alex
quando eles estão jantando, né? Que no caso é aquelas mensagens a foto que ela tinha mandado, né? Que agora que ele estava recebendo. Daí o Júnior e o já fica questionando por que ela não falou com ele o dia inteiro, mas tá falando com o Jake. Daí os dois começam a brigar, daí que o Logan ali do nada já começa a mostrar ali um lado até agressivo dele que a gente até então não conhecia, o que já mostra que ele não é tão diferente assim do irmão gêmeo dele lá, o Lucas. E já deu para ver também que quando a esposa dele, a Bri, já ficou tensa ali com a briga, e mais para frente a gente vai entender mais o que é o segredo da Bri, que eu já vou explorar, já vou falar um pouco dele, mas eu achei interessante essa cena, porque você já vai estar mostrando já a tensão que vai começar a ter em torno da família Wheeler nos próximos episódios. Bom, aí na sequência temos uma outra cena que eu achei bem bolada e vai revelando mais um mistério dessa série, né? Que com o decorrer dos episódios acho que provavelmente vai ficar mais claro, né? Mas eu já tenho minhas teorias que eu vou comentar aí, né? Então temos ali uma cena que o Chuck, com a cara toda deformada, vai tentar encontrar a menininha, ela que eu não lembro o nome, que é a irmã da Alex. E ele avista ali pela janela ela dormindo com outro bonzinho, né? E ele fica ali, né? Uma cara até meio de triste ali, né? Ah, que não sei o que e tal, né? Mas eu vou falar aqui meio fora da ordem, mas pra quem já assistiu o episódio vai sacar onde eu tô querendo chegar, né? Então, com o decorrer ali do episódio, a gente vê que esse boneco aí com a cara deformada, ele consegue entrar lá no quarto e passa a alma dele para o outro boneco com a cara nova, né, que seria o Tommy, né? Então até num flashback aparece lá, ela não vai gostar mais, né, de mim com essa cara horrorosa, né, que ele tá com a cara novinha, né? Então, Vini, eu até dando uma refletida, será que o Don Mancini, eu sei lá quem escreveu esse episódio, também não se inspirou no remake ali de 2019, né? Que o boneco ali acaba criando ali uma certa afeição pelo seu dono ali, que no caso é a menininha, ele ela não vai querer mais ficar comigo e tal, e passa a alma para o outro boneco. Então, já falando aqui um pouco das minhas teorias, né? Eu acho que esse Chuck aí, que até agora estava aparecendo na série, não é o original, né? Ele acho que é apenas um daqueles clones que apareceu no filme anterior, né? Então, apesar de ele ter a alma clonada ali, né, ele achar que é o verdadeiro Charles Lee Ray, ele tem alguns pensamentos e comportamentos diferentes do original, né? Então, pode ser que ele tenha realmente criado uma afeição, tanto até pelo Jake, né? Que até nos momentos anteriores ele até fala, isso aqui é pelo meu amigo Jake, né? O que você tem a dizer aí, Vini? Você acha que pode ser certa essa minha teoria? Aí, qual que é a sua interpretação? Hein? Não, pior que eu concordo com você. Essa tua teoria faz sentido mesmo, porque, tipo, lá no filme do Culto de Chuck mesmo foi mostrado assim que por mais que sejam a alma da mesma pessoa, parece que cada clone, né, vamos dizer assim, tem um sentimento diferente. Tipo assim, quer dizer, na verdade, não, vou dizer mais ou menos assim, esse Chuck, ele sabe, por exemplo, quem é Ed Barker, porque, né, tipo, lembrança do passado ele vai ter, mas no que acontece no presente, os outros não vão saber. Por exemplo, esse Chuck que conhece o Jake, mas um outro Chuck que esteja espalhado no mundo, não tem ideia que o Jake, Lex existem, né? Então, é mais ou menos assim, tipo, como se cada um tivesse um sentimento diferente, mas é da mesma pessoa, né? O Charles Lee Ray. Então, eu também, isso aí que você falou realmente faz sentido, porque é como se esse Chuck aqui tivesse desenvolveu uma afeição ali pelo Jake, pela Caroline, né? Mas outros Chuck, assim, não tem essa mesma afeição justamente por conta de não conhecerem ele, né? Quer dizer, porque estão em outro lugar, né? Mas poderíamos dizer, por exemplo, que todos os Chuck existentes teriam uma afeição pelo Andy Barker, porque o Andy Barker faz parte do passado, mas as pessoas do presente, cada Chuck tem uma empatia pela pessoa que cada um encontrou, mais ou menos assim. Pessoal, preste atenção, isso daqui são nossas teorias, né? Não é o que o seriado já revelou, né? Então, pelo que a gente está desconfiando, que a gente está interpretando, né? Então, para ficar mais claro, né? Vamos supor que alguém fizesse um clone do Vini, então existiriam dois Vinis, né? Então, apesar de eles terem ali as mesmas lembranças do passado e tal, são pessoas diferentes, né? Então cada uma vai agir de uma
maneira, né? Então vamos supor que o Vini clone mude ali para outra cidade, conhece outras pessoas, o outro clone dele não vai ter mais essas lembranças, né? Então, acho que vai ser essas regras que eles estarão deixando mais claro nos próximos episódios, né? Eu acho isso, mas vamos ver, né, no que vai dar, né? Então eu acho que o Chuck original mesmo é o que tá no corpo da Nika, Vini. Sim, você também acho. Apesar que também pode ser daquela cabeça, né, do que a gente viu lá no culto de Chuck. Mas tem que ver se essa cabeça ainda vai aparecer na série pra gente ter certeza. Mas por enquanto, caso ele não apareça, a gente pode deduzir que o Chuck original mesmo é aquele que tá no corpo da Nika, né? Mas por enquanto prevalece a teoria, né, que cada clone do Charles D. Ray tem a lembrança referente ao presente que é individual de cada um. O Chuck do Jake conhece o Jake, mas o Chuck na Nika não tem ideia que o Jake existe, né? Mas vamos ver como é que vai ficar esse rolo aí, porque só de falar isso aí já dá um nó na cabeça, né? Na hora de... se para nós aqui já dá um nó na cabeça, imagine para quem está assistindo e vai ouvir esse podcast depois. Então, vamos ficar atento ao que vai acontecer nos próximos episódios aí. Então, para deixar ainda mais claro a minha teoria, né? Então, eu acho que, por exemplo, o Chuck original, ele não sabe o que os clones deles estão fazendo, não tem uma interligação entre eles ali, né? Por exemplo, né? Mas vai saber o que eles vão explicar aí, né? Mas já deixando bem claro, continuo achando que foi muita viagem isso daí, de ter introduzido isso daí na franquia. Eu sinceramente não gostei, mas fazendo um parênteses, né? Vamos supor que se tivessem me contratado aí para ser o roteirista dessa série, eu acho que para eu corrigir isso tudo aí, né? E deixando bem claro, né, pessoal? Quem já conhece minhas análises sabe que eu não gosto de noiva de Chuck, de filho de Chuck, então para mim consertar isso daí eu faria que esse Chuck aí, que está sendo o principal na série até então, mataria todos os outros, incluindo a própria esposa dele, Tiffany, Glenn. Glenn também mandaria pro espaço e ficaria só um Chuck focado só no terror mesmo, né? Mas isso daí é só minha opinião, Vini, com você. Sim. Não, e depois, como disse, ele falou já, né, sobre o boneco. Tem uma cena lá, né, que a Alex fala que o boneco tá lá no lixo e eles vão lá tentar, né, matar ele, né, e o Devon até leva aqueles negócios da choque lá e eles vão lá batendo no boneco, lá detona ele e eles acham lá que conseguiram, mas quem é fã já das antigas do Chuck sabe que não ia ser tão fácil assim, né, tipo, porque é importante lembrar que a cena lá, né, que mostra ele se transferindo pro Tommy lá, aparece no final, né, eles colocaram como se fosse um plot twist, mas pra mim, assim, isso daí não era novidade, porque o teaser já dava a entender que isso ia acontecer, né? Mas enfim, eles acharam lá que tinha detonado lá, né, o Chuck lá, mas não deu certo, né? Porque ele já nem tava mais né, no boneco lá, mas chega a ser engraçado ver eles, tipo, comemorando, né? Tipo, achando, ih, tamo livre lá, né? Daí pergunta lá, né? Tá, mas e o Tommy? Fala, não, ele é um boneco normal, né? Mas isso porque até então ela não sabia que tinha passado a alma lá pro outro boneco lá, né? Mas eu acho que ficou engraçado essa cena aí deles, né? E depois já mostra lá, né, um romancezinho lá do Jake, lá com o Devon, né? Quer dizer, abrindo o relacionamento entre eles e já mostra o primeiro beijo deles, assim. O que você achou dessa cena já focando no romance do Jake com o Devon, Oswaldo? Eu acho que tá sendo muito bem feito, viu, Vini? Eu acho que eu vejo muitas pessoas metendo pau, né? Os caras tá forçando barba de lacração, né? Eu acho que não é o caso desse seriado, pelo menos até esse episódio, né? Então eu acho que tá retratando a realidade, né? Dos tempos atuais, né? Antigamente, aí, né? Eu, quando era criança e tal, nossa, pra alguém se assumir ali homossexual, tinha que ter uma coragem do caralho e sofria um preconceito absurdo, né? Não que hoje não sofra, né? Mas décadas atrás era um negócio pior ainda, né? Então já deu uma boa evoluída nesse quesito aí, né? Então acho que o seriado tá abordando bem aí, né, Vini? O que você tem a dizer aí? Sim, eu também acho que tá abordando bem isso. Sinceramente, assim, vejo as pessoas criticando, assim, só porque mostraram o romance deles, assim, eu não vejo nada demais nisso, né? Tá interessante, assim, essa abordagem
desse relacionamento entre o Devon e o Jake. Aí eles ficam até pensando, tá, e se fosse ao contrário, quer dizer que então, vamos supor que eles fizessem da forma que é heterossexual, né? Tipo, fizesse ao invés do o Jake namorar o Devon fosse a Lexi, daí todo mundo ia falar assim, daí tá de boa, mas quando é por serem homossexuais, daí as pessoas criticam, mas eu acho que não precisa, assim, também não é uma coisa que tá, por exemplo, que nem a gente já fez uma crítica lá no culto de Chuck, que ficou uma coisa fora de contexto. Aqui eu não diria que aqui não tá fora de contexto, aqui tá normal, né? E até porque esse tipo de série tem que ter um romance, então eles fizeram ali o romance dos dois meninos, e eu não tô vendo nada de mal nisso. E na verdade isso até fica interessante se você levar em consideração que a mãe do Devon lá é a detetive, e que ela tem as desconfianças do Jake. Então isso vai ser um empecilho para os dois também, de certa forma. E isso acaba sendo interessante na trama deles. Não, e outra coisa, né, que o pessoal aí fala, né, pô, deve influenciar as crianças a virarem homossexuais. Pô, aí o pessoal também já, na minha opinião, já tá falando besteira, né, Vini? Você acha que isso daí vai influenciar alguém a virar homossexual? Claro que não, isso daí é bobagem, isso aí é falar assim que a pessoa vai influenciar. E, não, e outra coisa, até quando é conteúdo violento, fala que vai influenciar, mas aí já é ridículo, né? Ficar falando que esses negócios influencia nada, não tem nada a ver isso daí. Então, acho que a pessoa tem que ter bom senso, não ficar querendo arrumar desculpa para ficar criticando isso que a série tá mostrando. Sim, até porque todos os homossexuais aí que eu vi falando aí, dando seu depoimento, falam que já nasceram assim, né? Os caras não viraram, eu era heterossexual e virei homossexual por influência sei lá, de algum filme, de não sei o quê. A pessoa já nasce, a pessoa não escolhe, né? Então, o pessoal também, é o mundo que a gente tá vivendo, né? Tá mudando aí, né? O pessoal tá conseguindo ganhar ali mais espaço, né? Então, já era, né? O pessoal que fica pensando assim, né? E sem contar que o público aí, né? LGBT tá curtindo pra caralho essa série também por causa disso, daí, né, Vini? Sim, exatamente. Eu antigamente, quando eu tava falando assim, quando eu achava assim, que era exagero, eu tava falando em outros contextos. Agora, tipo, a abordagem assim, que estão fazendo do casal ela não tá ruim. Tipo, a única coisa que tava me preocupando, assim, se incomodar, é falar assim, tipo, colocar o Chuck como o defensor da causa. E sim que já ia ser um exagero, né? Porque a gente sabe que o Chuck ele é tudo de ruim. Mas agora, assim, tipo, aí tá mostrando um contexto diferente, não tá mostrando como se fosse um defensor da questão, né? Tá mostrando assim numa outra perspectiva, não, que eles estão ali junto, o Devon, o Jake, mas num sentido positivo ali, quer dizer, não tá deturpar, como é que eu vou dizer, que não tá fazendo assim o Chuck, assim, não é que o Chuck tá defendendo a causa, é só uma manipulação dele para com o Jake, né, porque digamos que o Chuck ele parece uma obsessão de querer manipular as pessoas para ser igual a ele, né, e o Jake ele não conseguiu fazer isso, então digamos que ele vai tentar fazer com a Caroline, provavelmente com o Júnior. Se fosse esse o caso, por exemplo, vamos transformar agora o personagem Chuck em homossexual e que vai defender a causa. Aí sim eu acharia que seria uma babaquice e uma tentativa de lacração, né? Como estão fazendo com vários outros personagens clássicos aí, né? Bom, mas isso daí é um outro assunto, a gente nem vai entrar aqui, porque senão vai ser só um podcast para falar disso daí, né, Vini? Sim. Então pode continuar aí, por favor. Bom, e depois a gente tem uma cena que é bem interessante, que mostra lá a tia lá do Jake, né, a Bri, ela conversando com uma psicóloga dela, né, contando qual que é o segredo dela, e é aí que veio o grande plot twist que eu curti bastante nesse episódio, é que a Bri, na verdade, ela não estava traindo o Logan, mas sim, ela estava escondendo que ela tem um câncer em estágio avançado. Quando eu vi isso daí, eu fiquei pensando, eu quase pulei assim da cama, porque eles enganaram muito bem a gente, porque toda vez que ela parecia, né, tá atrasado para um lugar, tá falando com alguém, a gente ficou pensando, ela tá falando com a amante, ela tá traindo, e aqui a gente descobre que não, na verdade ela só tava poupando eles, né, de contar essa verdade, né, porque ela até fala assim, né, que os motivos dela, né, porque já tem lá um negócio do Logan ficar pressionando demais o Júnior, e agora tendo que lidar com o sobrinho que teve que morar com eles, então eu achei que ficou interessante essa abordagem. A tia do Jake, na verdade, tá doente, e não aí já vai ser outra coisa que com certeza vai fortalecer aquilo que, a teoria de que estão falando que o Júnior provavelmente vai ser o vilão da série, que o Chuck vai tentar manipular ele, porque eu imagino que a Bri provavelmente, se não for agora, ela vai acabar morrendo fatalmente na série, e eu tenho certeza que não vai ser pela doença, vai ser porque o Chuck vai adiantar a morte dela, e isso com certeza vai deixar o
Logan lá louco, né? Que nem o pai do Jake ficou, e consequentemente isso vai mexer muito com o psicológico do Júnior. Boa análise, Vini. Bom, aí na sequência temos mais aquelas cenas ali da volta da Tiffany, da Nika que está possuída ali pelo Charles Lee Ray. Pô, aí é outra ideia que eu também não curti, ô Vini. Pô, eu não consigo comprar essa ideia que o Chuck iria passar a alma dele para uma mulher. O cara que demonstrou ali durante todo a saga aí, ser um cara machista ali, pra que ele ia querer ficar possuindo uma mulher ali, né? A não ser que seja um dos clones do Chuck, né? E não o verdadeiro, mas isso daí eu achei muita forçação, Vina. Eu não curti essa ideia, não. O que você tem a dizer aí? Você discorda? No que diz respeito, assim, né, dele ter mostrado, assim, que sempre foi machista, realmente, eu concordo, para mim não faz o menor sentido ele tá possuindo uma mulher. Mas em contrapartida, esse negócio, ele tá possuindo a Nika, acaba sendo uma coisa interessante. Quer dizer, na verdade não precisaria ser a Nika, poderia ser qualquer pessoa, né? Mas enfim, eu achei que acabou ficando interessante pela seguinte questão, porque aqui nesse episódio a gente descobriu o que acontece mais ou menos com a pessoa que é possuída, né? Porque, por exemplo, que a Nika ali, né, quando ela vê, quer dizer, o Chuck ali, né, no comando do corpo da Nika, que ele vê lá o sangue ali na faca, e de repente ele tem uma recaída e a Nika consciência. Eu achei que isso ficou interessante porque isso aí mostra que esse ritual de multiplicar a alma não é tão assim poderoso, né, vamos dizer assim, porque pelo que eu entendi, ó, ele passa um fragmento da alma dele pro boneco, então, digamos que isso daí parece que, por ser um fragmento, ele não tem o controle absoluto do corpo, né? Então, daí já foi mostrado aqui, ó, que por ser um fragmento, ele já deu essa recaída, né? Já voltou a Nika no comando. E aquele negócio lá que eu já tinha criticado dela ter ficado de pé, mas pelo menos agora eu consigo perdoar esse negócio dela ter começado a andar lá quando o Chuck possuiu ela, porque eles não ignoraram esse fator aqui e mostraram que não, que quando tá andando é o Charles D. Ray, mas quando é a Nika, volta a ficar paraplégica. E eu achei que ficou legal esse negócio aí dessa crise recaída, que ele não tem o controle total do corpo dela e já mostrando já uma possível fragilidade nesse ritual. E eu acho que talvez assim, daí fica essa questão aí, se, tipo, mesmo sendo o principal Chuck, essa fragilidade é porque é um fragmento da alma, ou simplesmente porque o Chuck principal, bem na verdade, é aquela cabeça lá do Chuck, mas por conta de todo esse negócio de ser fragmento, ele não vai ter controle total dos corpos. Tipo, controlar boneco é moleza, porque é objeto inanimado, mas pessoa, ele não vai conseguir nunca com esse negócio de fragmento, porque é como se fosse uma coisa muito frágil para ele conseguir controlar. Eu acho que ficou interessante isso, Oswaldo. Olha, tem outras coisas aí que eu também não concordo, viu, Vini? Por exemplo, essa ideia aí, né, de quando o Chuck possui o corpo da Nick, ela volta a andar. Pô, mas não faz sentido isso daí, porque é um problema físico isso daí, não é um problema psicológico. Então, se for utilizar essas mesmas regras, então se ele possuir um cara que não tem perna, as pernas amputadas, então ele vai possuir e vai criar perna, então... daqui a pouco ele vai inventar um negócio desse daí. Então, pra mim, não faz sentido isso daí. Eu acho que foi um erro e uma viagem absurda, né? Não dá pra saber o que realmente vai acontecer aí. A gente só assistindo o restante da série pra ver qual que vai ser as justificativas e as regras dessas multiplicações, né? Por exemplo, uma outra teoria pode ser que, sei lá, né, o Chuck original, ele, depois de fazer ali diversos clones, ele também tem o poder de assumir o corpo dos outros clones, por exemplo. Será que não pode acontecer isso também, ô Vini? Pois é, você falou uma coisa interessante, que nem, por exemplo, uma vez eu falei que talvez o Chuck principal seja aquela cabeça que a gente tenha guardado. Só que como ele manteve guardado, ele não podia manifestar o controle nos outros bonecos, mas talvez se ele ficar diante desses outros bonecos vivos, a história muda, né? Porque para mim aquele seria o Chuck comandante, né? Porque por ser a mesma cabeça do Chuck do Brinquedo 13, que foi lá retalhado e depois costurado pela Tiffany, né? Então eu sempre defini aquele como o Chuck principal, daí fiz esse questionamento, será que aquele Chuck teria um poder de controlar todos os bonecos existentes, ou até pessoas a quem o Charles Ray passou um pedaço da alma dele, como é o caso da Nika, por exemplo? Fica essa questão aí. A gente vai ter que aguardar, né, Vini? Tá muito confuso isso daí ainda. Então vamos aguardar os próximos episódios. Então acho que aí concluindo a cena lá, né, a Nika ali por um tempo consegue voltar a si, né, tenta ajudar o cara, mas na sequência o Chuck já reassume ali o corpo dela e já manda o cara pra outra dimensão, cortando a garganta do cara lá, né, que tava amarrado lá.
Aí depois temos uma outra cena ali, já também absurda, né, o Vini, que acontece lá no auditório, né? Ah, sim. Aqui daí, ó, que tá tendo lá, né? A Michelle tentando convencer todo mundo, vai fazer aquele negócio, né? Aquele joguinho que o político faz, né? Pra defender uma causa, mas na verdade é só por interesse próprio lá, né? Daí já tem muita gente criticando ela, e daí depois já passa por uma cena lá, né? Já corta lá a cabeça da diretora lá e a cabeça cai lá no, tipo, rolando lá, né? Daí aí eles descobrem que não, na verdade eles não conseguiram matar o Chuck, né? E daí que é mostrado o que aconteceu, né? É aquilo que eu te falei, né? Tipo, eles colocaram aqui como se fosse para ser um plot twist, mas sejamos sinceros que isso daí não é novidade para quem já conhece o Chuck de longa data, né? Mas assim, o que você achou dessa cena aí, Oswaldo? Eu não sei te dizer, viu, Vini, sendo sincero. Acho que já começou a dar uma descambada nesse seriado aí, né? Porque acho que ficou meio mal feito essa cabeça ali girando ali, ó, Vini. Não, pior que eu ia falar exatamente isso. Eu achei que essa cabeça ficou muito zoada. Tipo, eu vi que teve gente criticando, por exemplo, que ela piscou o olho. Mas ela piscar o olho, tudo bem, ainda dá pra relevar, porque esse negócio aí é chamado reflexo pós-morte. Dizem que isso acontecia com quem tinha a cabeça Sim, decepada na guilhotina, por exemplo. Mas o que eu achei que ficou zoado mesmo, a forma como fizeram essa cabeça, ficou uma coisa muito irreal ali, né? E na verdade, naquela cena, quando o Chuck reassume o corpo da Nick e mata o cara lá, degolando, eu também achei que ficou mal feita na hora que fizeram o sangue escorrer na garganta, porque aquilo ali eu olhei e pensei, pô, isso aí tá muito artificial, não tá convencendo não, esse sangue escorrendo ali, parecia mais tinta vermelha desbotada ali do que sangue, daí depois me parece o jeito, o CGI das cabeças ficou muito esquisito, né, eu acho que eles podiam ser um pouco mais criativos, não custava nada elaborar uma cabeça de cera ali pra rolar do que fazer uma cabeça toda computadorizada ali na cena. Ficou já, bem zoado mesmo essa cabeça rodando. já tá começando a preocupar, o Vini, esse seriado aí. Começou tão bem, mas já tá começando a dar uma descambada aí, né? Não, eu vou concordar com você. Realmente, isso aí tá deixando preocupado. Em outras palavras, eu diria que estavam indo até bem quando estavam focando só na trama principal, mas agora parece que se perderam um pouquinho agora em colocar as viagens aquelas coisas que ficou confusa nos últimos filmes aí. Então, no geral, que nota que você dá, o Vini, pra esse episódio? Olha, eu vou dar uma nota 7 para esse episódio, porque eu vi gente falando que esse é o melhor episódio, mas aí eu acho que é exagero, porque eu achei, por exemplo, que o episódio anterior foi muito melhor do que esse daqui. Mas para esse episódio aqui, eu vou dar um 7. Aliás, um 7 não, vou dar 7,5, porque pelo menos a trama envolvendo os personagens principal é que é o ponto forte dela. Agora, esses negócios aí do flashback com Fiona Dorff, de cosplay do pai, esses negócios assim, o Chuck possuindo a Nick, essa cabeça mal feita, que foram os maior ponto positivo, esse maior ponto negativo do episódio. Então, eu vou dar um 7,5 só por causa da trama principal do seriado. Eu vou dar uma nota 7 também, ô Vini. Você definiu bem aí também meu sentimento, né? A trama principal ainda tá boa, né? Mas esses flashbacks aí tá deixando a desejar, né? Então, novamente, eu vou fazer um teste aqui para ver quantas pessoas estão tendo saco de acompanhar esse podcast até o final. Deixem nos comentários a seguinte frase, né? Cosplay tosco do Charles Lee Ray. Então, ó, antes de encerrar aqui, a gente vai ler algumas mensagens que a gente recebeu na nossa última análise, né, Vini? Deixa eu ler aqui a primeira, que é do Antônio R. Ponto, né? Que ele até colocou aqui Chuck com cara deformada, né? Que era a senha pra gente saber quem tá realmente assistindo tudo, né? Então ele escreveu aqui o seguinte, ó. Sobre isso do Chuck conseguir dividir sua consciência em vários bonecos é algo que eu não curto muito. Se pelo menos dessem um limite para isso. Tipo, ele só poderia dividir em 3 por vez, e não vários ao mesmo tempo, e que todos tivessem uma única consciência. O que você acha disso daqui, Vini? Olha, até aí eu acho que tá interessante, né? Que ele falou assim, que tivesse uma mesma consciência, que tivesse um limite, né? Embora ainda continuasse um conceito um pouco viajado, igual o sim da série, mas pelo menos ainda ficaria um pouco interessante, né? Tipo, se tivesse a mesma consciência, né? Porque daí pelo menos um ficaria a par, né, do que está acontecendo com o outro, né? Mas ainda assim a ideia prossegue a questão do clone, então ficaria meio viajada, continuaria meio viajada ainda assim, né? Mas por um lado não está tão errado nessa questão de terem a mesma, se tivesse a mesma consciência todos.
Bom, ele continua aqui, ó. Pois parece que cada boneco tem uma personalidade própria. Sabe, é dar muito poder demais para um personagem. Ele praticamente nem se preocupa e nem liga para o que vem acontecer, pois pode fazer praticamente o que quer agora. Sobre a cabeça do boneco original que está com o Andy, eu acredito que se ela for destruída, todos os outros bonecos também serão. Aquele é o boneco original, onde o Charles passou a alma dele, e o início de onde tudo começou e também deve ser o fim. Isso tudo que o Chuck está fazendo tem que ter um ponto fraco, que é o fazer acabe com tudo. Outra coisa que penso é porque nenhum dos personagens antigos como o Andy e Kyle não se interessam em estudar e aprender ocultismo e práticas de voodoo. Pois uma das coisas que eles também poderiam usar contra o Chuck seria aprender sobre tudo que envolve isso e usar os próprios truques dele contra ele mesmo. Fica o questionamento. Talvez o Dom ainda não tenha pensado nisso. Abração para vocês. Olha, sinceramente, aqui eu mantenho aquela minha opinião. Acho que é muita viagem isso daí, negócio de clone. Pra mim, não teria nada disso. E repetindo o que eu já disse aí no meio desse meu podcast, né? A maneira de corrigir isso tudo aí, se tivesse nas minhas mãos, seria o Chuck aí, principal dessa série até o 5º episódio, matar todos os outros e assim meio que rebutar aí e acabar com toda essa palhaçada, né? Mas essa é só a minha opinião. Vini, agora lê a próxima, né? Gabriel Lee Ray Freitas comentou: Vini Melo, eu concordo com o Oswaldo Potenza dele ter achado estranho a solução da clonagem. Não sabemos ao certo quem é o verdadeiro Chuck, e o culto lá no culto de Chuck meio que deu uma forçada na situação. Porque se a solução do filho de Chuck, onde Glenn Glenda dividiu a alma em 2 corpos, já não foi bem vista, no culto no seriado ficou ainda mais estranho. Não sei qual a explicação o Don Mancini e os roteiristas vão dar para isso, mas eu espero realmente que agora que deu aquele gás a partir do 4º episódio, que eles acabem resumindo isso, explicando numa boa, sem que não deixem pontas soltas. O que você acha disso aí que ele falou aqui, o Gabriel Lee Ray? Eu concordo com ele, ô Vini. Tanto que o seriado aí eu tava gostando porque ele tinha voltado a ser algo mais simples ainda. Do Chuck trabalhando sozinho, né? Fazendo os mesmos planos ali da trilogia original, tal. Não precisa dessas palhaçadas de clonagem de almas e tal, né? Acho que, como eu falei aí, se fosse eu já resolveria isso e acabaria com toda essa palhaçada e voltaria só a ter um Chuck. E você, Vini? Sim, eu concordo também, porque a série tá interessante justamente por causa desse negócio, de ser uma coisa mais simples, similar da trilogia original, né? Porque fazia tempo que não tinha uma coisa que tava gosto de ver no Chuck, daí coloca essas viagens do Chuck clonado ali, acaba bagunçando, porque isso que eu falei lá atrás, que era o meu maior medo, né? Que tipo, ó, a série tá boa, mas eu tô com medo de me decepcionar com ela no futuro, né? E tá esse medo, né? Depois, depois desse último episódio, né? Dá um pouquinho esse medo, né? De eles decepcionar agora nessa reta final da temporada. E o Gabriel Lee Ray aqui da continuidade do comentário falando aqui: outra coisa que achei boa nessa análise de vocês é que, pensando melhor aqui, foi uma boa iniciativa ter apenas 8 episódios. Se seguir a pegada do 4º episódio, eles vão resgatar o lado mais dark do Chuck, e pode ser que não preze tanto pelo humor da noiva e filho de Chuck. Depois dos 3 episódios que eles decidiram que no 4º seria a hora certa para iniciar a pegada suspense e terror que o Chuck tinha naqueles primeiros filmes, né, que ele está referindo ao 3º filme. Não sei se vão partir para 10 episódios, mas 8 episódios numa temporada foi bom para simpatizarmos com os personagens e resgatar o terror. E ele já até fala aqui que se simpatizou com o Jake no 4º episódio e até mesmo com o Alex, e que o Devon é uma questão de tempo para ele, mas ele praticamente resumiu o que a gente falou na análise do último episódio lá, quando nós estávamos debatendo sobre isso. Exatamente, Vini. Então fica essa preocupação, né, Vini? Pô, será que vou estragar mais um seriado, Vini? Porra, meu. Eu tô começando a ficar com raiva já. Pô, tava curtindo pra caraca o episódio. Eu tava curtindo pra caraca esse seriado e já começa com palhaçada de cosplay, tosquice pura. Agora que vão voltar com essas imbecilidades aí de clonagem. Já, porra, tá me decepcionando já, Vini. Vamos ver como é que vai ficar isso daí, né? Tipo, não, e
E outra coisa também que eu tava aqui pensando assim, tá? Porque, por exemplo, até é interessante, por exemplo, eles estão enfrentando o Chuck, não sabe lidar com ele, e daí tipo, podia fazer assim, tá, a gente tá aqui enfrentando o Chuck, mas, pô, como é que a gente vai fazer pra enfrentar ele? A gente não sabe nada dele. Daí pedir ajuda para um personagem veterano, né? No caso, Indy Barker. Daí é assim que eu acho que ficaria mais interessante, né? Tipo, juntar esses novatos com tipo, a pessoa que está agora pegando o bonde agora com aquelas pessoas que já têm mais experiência, né? Tipo, seria mais um desfecho melhor para a série do que simplesmente colocar esse negócio aí dos clones, né? Embora, na verdade, se, tipo, pensando por um lado, assim, até que não foi tão ruim esse negócio de clonar a alma, porque pelo menos deu para o Chuck voltar, ter a cara de bonzinho quando passou a alma dele pro Tommy, né? E que também seria o disfarce perfeito agora sob o boneco da menina lá da Caroline, né? Porque daí não poderiam questionar muita coisa, apesar de que isso acaba sendo uma cópia do que aconteceu lá no filme de 2019, né? Que é aquilo que eu tava te falando, né, Oswaldo? O Dom Mancini não odeia aquele filme de 2019, mas o cara estaria praticamente fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V da série. E pra mim isso acaba ficando um pouquinho estranho, né? É brincadeira um negócio desse, né? Puta que pariu. Próxima mensagem aqui, ó. Lucas Souza. E aí, Oswaldo, seria melhor essa série considerar apenas os 3 primeiros filmes e ignorar todo o resto, pois quase nada se salva. E essa história de clonar a alma é uma ideia que, ao meu ver, é ridícula. Chuck com cara deformada. Pelo menos o pessoal que tá comentando aqui não tá curtindo não, Vini, essa ideia absurda de clonagem. E ele falou uma coisa interessante, né? Tipo, considerar apenas os 3 primeiros filmes, né? Tipo, ignorar tudo isso aí que aconteceu, né? E pior que até que daria certinho de fazer isso. Tipo, ó, ignora tudo aquilo e daí já passa já pra série, né? Pelo menos o começo dela ali, né? Já com aquele boneco ali, pronto ali, né? Já fazia isso, mas ignorando que, existiu o noivo de Chuck, que existiu Flore de Chuck, né? E ficaria mais fácil, né? De entender, porque, como a gente falou antes, essa trama mais simples da série é que tá agradando, não a reutilização desses elementos anteriores. Ah, sim, Vini. Se dependesse de mim, eu também faria uma continuação ignorando todo o resto depois do 3 ali, né? Bom, mas essa daí é só a nossa opinião e não foi o que eles escolheram. Vini, próxima mensagem aqui, ó, por favor. Aqui. Cara, as análises do seu canal é a melhor, brother. Tem canal ruim aí fazendo análises, mas aqui é o melhor sobre o canal que fala sobre o Chuck sem lacração. Fica nossos agradecimentos aí, né? O Clube para Cavalheiros, né? E também mencionando aqui o Tom Lap e o Leandro, que colocaram aqui, né, a senha Chuck com cara deformada, deixando aí a par que eles escutaram até o final. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa nossa análise. Essa daqui eu acho que foi a mais longa até então. E vamos aguardar, né, Vini, o próximo episódio e que provavelmente vai aparecer o Andy, né? Sim, exatamente. Inclusive, na verdade, já está confirmado, porque no teaser já apareceu o Andy Barclay e tem tudo para ser um episódio massa, né? Vamos ver que não façam besteira, né? Porque pelo teaser já que eu vi lá que o próprio Devil já vai sugerir lá, falar assim, ó, para contatar o Andy Barclay lá para ajudar eles. E isso para mim já ficou uma coisa interessante desse próximo episódio. Vamos torcer para que não decepcione como esse aqui decepcionou, né? Nos flashbacks e nessas outras questões que a gente abordou, né? Vamos aguardar amanhã o próximo episódio. Então é isso daí, pessoal. Quem caiu aqui por acaso e não conhece ainda meu canal, dá uma fuçada. Se você é fã do Chuck, tem uma playlist só sobre a franquia. Tem análise detalhada de todos os filmes, de todos os episódios também do seriado. Se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, Google Podcast ou por alguma outra plataforma, também se inscrevam e até o próximo. Fica meus agradecimentos ao meu amigo Vini Melo, que é especialista na saga do Brinquedo Assassino. Suas considerações finais aí, Vini. E obrigado, Oswaldo, pelo convite de mais uma análise. E também quero agradecer ao pessoal que deixou as mensagens aqui para suas opiniões sobre a série. E pedimos para que vocês continuem aqui contribuindo com a gente, porque é muito legal ler as mensagens de vocês. E um recadinho aqui do Chuck. Coma terra, Tommy.